Jesus. Semana passada nós falamos sobre o encontro de Jesus com o cego de nascença. Foi uma palavra abençoada da parte de Deus. Deus falou grandemente conosco. E eu creio que hoje não será diferente. E hoje nós vamos falar em João capítulo 10, sobre o encontro de Jesus com os religiosos do templo. João capítulo 10. Eu acho que eu desacostumei de usar terno, viu? Eu estou sentindo um calor aqui. Eu vim a caráter hoje do que eu vou pregar. Você vai ver. Tô brincando, viu, gente? João capítulo 10, vamos ler a partir do versículo 22. Houve então a festa da dedicação em Jerusalém, e era inverno. E Jesus andava passeando no templo, no pórtico de Salomão, e rodearam-nos os judeus e disseram: até quando nos manterás em suspenso? Até quando você não vai dizer quem tu és? Jesus respondeu: eu já vos disse e vocês não creram. Os milagres que eu faço em nome de meu Pai falam por mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. E eu as conheço. E até perco. Qual o versículo aí? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Ninguém poderá arrebatá-las da minha mão. Meu Pai que as deu a mim, e é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão dele. Eu e o Pai somos um. De novo os judeus pegaram em pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus lhe disse: tenho-vos mostrado muitos grandes milagres procedentes de meu Pai. Por que vocês querem me apedrejar? Responderam os judeus: não te apedrejamos por nenhum milagre, mas pela blasfêmia, porque tu, mero homem, te fazes Deus a ti mesmo. Você mesmo fala que é Deus. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei: eu disse, sois deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada, que dizer daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Então por que me acusais de blasfêmia, porque eu disse sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se faço e não credes em mim, credes nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu nele. De novo procuravam prendê-lo, mas lhes escapou das mãos. Então novamente Jesus retirou-se para além do Jordão, para o lugar onde João tinha anteriormente batizado, e aí ficou. Muitos iam procurá-lo e diziam: embora João não tenha feito nenhum sinal miraculoso, tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade. E muitos ali creram nele. Amém. Pai, nos dê graça, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, traga a iluminação da tua palavra a nossos corações, leve cativo todo pensamento que não provém de ti, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor fale aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite. Amém. Vamos lá. O capítulo 10 de João, irmãos, é uma sequência do capítulo anterior. Então quem veio semana passada aprendeu aqui sobre Jesus. E Jesus gasta um capítulo, né? O evangelista João, melhor dizendo, gasta um capítulo para falar do cego de nascença. E então na sequência, o capítulo 10 aqui, Jesus ainda aqui no capítulo 10, ele está enfrentando os fariseus, os líderes cegos que Jesus comparou a eles, e que se julgavam sábios e grandes intérpretes da lei. A metáfora aqui que inicia o capítulo 10, aonde João está falando que Jesus se apresentando como pastor, mas também falando das ovelhas, e inseparavelmente está ligado ao capítulo anterior. E de fato,
a continuação do discurso que nosso Senhor Jesus começou na presença dos fariseus e do ex-cego. E a sua finalidade foi, primeiro, censurar a maneira como os fariseus trataram um homem a quem Jesus dera a visão. O que eles fizeram? Pegaram aquele homem e falaram assim: esse homem não era aquele cego? Pegaram, levaram para os vizinhos. Os vizinhos falaram assim: não era aquele homem cego? Quem curou ele? Quem trouxe a ele a visão? Levaram para os pais por duvidarem se ele era cego mesmo. Pais, sim, ele era cego de nascença, sim. Agora ele está vendo. E agora, se ele está vendo, eu não sei te falar. Pergunta para ele, porque ele já é de maior, diz o texto. Depois, então, sabe o que eles fazem? Interroga ele de novo e diz para ele: fala quem que te curou. Ele falou: eu não sei. Então eles expulsam aquele homem ali, daquele lugar, daquele cenário ali onde ele está, e Jesus vem ao encontro de novo daquele homem, para conversar com ele, se apresentar, se revelar para aquele homem quem ele era. Então, segundo, era animar o ex-cego em sua fé e confiança. E terceiro, salientar o ministério amoroso e salvador do nosso Senhor. Então o capítulo 10 inicia aqui dizendo que em verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e é assaltante. Jesus vai falar que é um mercenário, mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então vamos lá. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. No versículo 11, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Os fariseus, por outro lado, como eram maus pastores, ao contrário do que Jesus se apresenta, estes pastores não estão preocupados com as ovelhas, mas sim em lançar elas fora, nunca atrair elas para dentro. Não é atrair por aquilo que ele pode dar, e nós vamos aprender com o texto. O homem cego de nascença, uma verdadeira ovelha, tinha sido excomungado pelas autoridades judaicas, mas Jesus, o bom pastor, foi procurá-lo e o encontrou. Portanto, torna-se evidente do versículo 1 do capítulo 10 até o versículo 21, é a continuação lógica e cronológica do capítulo 9. O texto em tela, então, para nós aqui, ele pode ser dividido aqui em partes distintas, mas nós vamos falar todo ele aqui hoje. Do 1 ao 6, nós vamos ver Jesus se apresentando como o verdadeiro pastor. A parábola de Jesus aqui narra, e ela só pode ser compreendida plenamente se nós nos reportarmos como era o pastoreio na Judéia, no Oriente Médio, naquela época e naquela região. Na Judéia, onde era um lugar montanhosos, aonde havia poucos lugares seguros, com pasto suficiente para as ovelhas. Os pastores saíam com seus rebanhos e à noite precisavam colocar essas ovelhas para dentro do aprisco. Um lugar seguro para protegê-las dos lobos e das hienas. Havia dois tipos de aprisco. No inverno havia um grande aprisco para onde vários pastores levavam seus rebanhos. E esse aprisco tinha uma porta forte, entenda. Tinha uma porta forte que ficava trancada e a chave era confiada ao porteiro. No dia seguinte, o pastor chamava as suas ovelhas e saía com elas em busca de pastos verdes e águas tranquilas. Nos reflete ao Salmo 23, que nós vamos falar mais para frente aqui. No verão, os pastores ficavam com seus rebanhos nos campos e os recolhiam a um pequeno aprisco de pedras. Esse aprisco tinha uma abertura por onde as ovelhas estavam e saíam. E o próprio pastor era a porta das ovelhas ali. Jesus então está se referindo a esses dois apriscos nesse texto do 1 ao 6. No primeiro aprisco, os ladrões tentavam roubar as ovelhas subindo as paredes, sem entrar pela porta. No segundo aprisco, o próprio pastor servia de porta para essas ovelhas.
E Jesus se apresenta como no versículo 7: eu vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Se antes Jesus fez um contraste na parábola entre o pastor e os ladrões salteadores, agora do 7 ao 10, Jesus vai fazer um contraste entre a porta e os ladrões salteadores. Jesus aqui está afirmando categoricamente que Ele mesmo é a porta, e ninguém pode entrar no aprisco de Deus senão por meio de Jesus. Não há outra porta, é o que Ele está dizendo. Não há outro caminho, não há outro Salvador, não há outro mediador. O próprio Jesus, Ele é a porta. Não se trata de uma cerimônia ou de uma doutrina. Não se trata de uma igreja ou uma denominação. Se trata que a porta ainda continua sendo Jesus. Amém? Do 11 ao 18, agora nós vamos ver Jesus falando do bom pastor. Jesus faz mais um contraste agora entre o pastor e o mercenário. O mercenário é alguém que é contratado para cuidar das ovelhas, mas não é o pastor das ovelhas. Ele faz seu trabalho para receber o salário no final do mês. Não está ali para arriscar a sua vida, e sim para ganhar o seu sustento. O pastor, porém, sendo o dono das ovelhas, importa-se com elas, defende-as e até está pronto para dar a vida pelos seus animais. Jesus está aqui dizendo, Ele é o bom pastor. Entre tantos nomes de Jesus, bom pastor é um dos que mais nos chama a atenção. E Jesus nos chama de quê? De ovelhas. E a ovelha é um animal indefeso. A ovelha, ela é insegura. Ela é míope, que não pode se alimentar a si mesma, e nem proteger a si mesma, e muito menos se limpar. A ovelha, então, ela é totalmente dependente do seu pastor. Então há um gritante contraste aqui entre o poder do divino pastor com a fragilidade da ovelha, e há um gritante contraste também entre as necessidades da ovelha e a rica provisão oferecida pelo pastor. Então vamos entrar no texto agora. Celebrava então-se uma festa em Jerusalém. Agora nós vamos entender dentro do texto o que Jesus está querendo dizer com isso. A cidade de Jerusalém estava apinhada de gente e o templo era buscado por todos. Era festa em Jerusalém, vinha judeus de toda parte do mundo para se encontrar em Jerusalém. Era a festa da dedicação. Multidões se arrumavam para ir àquela cidade. E essas festas eram festas sombras da realidade que haveria de vir. Todas elas apontavam para a era messiânica. Jesus estava agora, no versículo 23, acho que é a única parte que você vai encontrar no sermão, que Jesus estava passeando, irmãos. Estava passeando pelo pórtico de Salomão, que mais tarde seria onde os dois discípulos, Pedro e João, operariam aquele milagre no nome de Jesus, levantando o paralítico na Porta Formosa. E Jesus estava passeando, era mais um dia, e Jesus amava estar juntos com o seu povo. E Jesus estava passeando. Jesus não estava ali como uma pessoa qualquer. Ele estava onde o povo estava. E Jesus aproveitava essas oportunidades para ensinar o povo. E veio uma pergunta inquietante no versículo 24 para Jesus. Jesus está passeando como ninguém quer nada, aí chegam os fariseus e os judeus. Até quando você, Jesus, vai nos manter escondido? Até quando você vai contar para a gente quem que o Senhor é? Se revele logo. Fale para nós abertamente quem o Senhor é. E Jesus já havia feito várias declarações perturbadoras para os judeus. Qual é elas? Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo.
eu sou o bom pastor. Ele fez várias declarações, mas ainda assim não havia dito a eles claramente, como ele disse para a mulher samaritana. Qual foi? Jesus falando para ela, ela vira para Jesus e fala, nós aprendemos aqui, eu fiquei sabendo que o Messias vai vir mesmo. Não, aí Jesus vira para ela e fala assim, eu sou o que falo contigo. Ela foi a única que foi revelado para ela quem ele era. Então, estamos aqui diante de um ponto decisivo. Eles esperavam um Messias. E a resposta de Jesus: eu já vos disse e vocês não creram. Os milagres que eu faço em nome do meu Pai já falam por mim. Mas vós, vamos lá, agora nós vamos entrar legal no sermão aqui. Mas vós não credes. Por quê? Porque não sois as minhas ovelhas. Escuta então aqui. Se tiver alguém dentro daqui que não crê em Jesus e nem naquilo que ele faz, possivelmente ou provavelmente você não é a ovelha do seu sumo pastor. Por quê? Porque vós não credes. E se não credes, não é as minhas ovelhas. Em algum momento da nossa vida, temos alguns pontos de incredulidade. Cremos ou não cremos? Acreditar ou não acreditar que Deus vai fazer, que Deus vai. Para uns ele faz, para outros ele não faz. É a forma que ele trabalha. Mas nem por isso é um ponto para eu e você deixar de crer nele. Porque independente se ele faz ou não faz, ele é Deus. Ele é o seu e o meu pastor. Então entenda, Jesus reprova aqui a incredulidade dos judeus, respondendo para eles o que havia de dito, quem ele era e que as obras que ele fazia em nome do Pai testificavam a seu respeito. O problema da incredulidade dos judeus devia ser o fato deles não serem suas ovelhas. E aqueles que não são suas ovelhas vão endurecer o seu coração. Estes, diz o texto, Jesus disse, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Primeiro ponto. Segundo, eu as conheço. Segundo. Terceiro, e elas me seguem. Esses seguirão a voz de estranhos. Estes quem? Os que não são ovelhas. Crentes que se diz ser ovelhas, mas são levados por qualquer vento de doutrina, revelação, profecia, por aí vai. São crentes que se dizem ovelhas, mas não são ovelhas do sumo pastor. Acha que são, mas não são. Aí são levados por quê? Por vozes de estranhos, por mercenários, em vez de dar ouvidos à voz do sumo pastor. Nós vemos aqui dois tipos de chamado rapidamente, um externo e um interno, que o próprio Deus faz. Um é dirigido aos ouvidos e o outro é dirigido ao coração. Não é um homem que se reconcilia com Deus. Segundo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, é Deus que reconcilia em Cristo o mundo. Por isso que a gente entende que todos aqueles que o Pai escolheu e elegeu, salvadoramente, Ele eficazmente vai trazer junto para si. Ele que vai trazer. Por quê? Porque as minhas ovelhas, quando eu chamar elas, porque o texto no versículo 16 diz que ainda eu tenho outras ovelhas, mas eu sei quem elas são, mas eles não sabem ainda que são minhas ovelhas. Por quê? Por causa do chamado. O que que o chamado faz? Através do Espírito Santo. O pastor, o sumo pastor chama, o Espírito desperta
e há aquele chamado, a conversão no seu coração. Então entenda uma coisa, que as ovelhas do sumo pastor ouvem a voz dele, ele as conhece e elas vão seguir ele. Jeremias 31:3 diz assim: de longe o Senhor lhe apareceu dizendo, com amor eterno eu o amei, e por isso com bondade eu o atraí. Deus ganha os seus, irmãos. Deus atrai eficazmente para junto dele aquele que são as suas ovelhas. Jesus disse que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Jesus faz ver aqui aos seus inquiridores que não é por falta de provas que esses fariseus e judeus, que eles não creram, mas é por falta da disposição moral para crer. Diz o texto que eu lhes dou a vida eterna para quem? Para as minhas ovelhas, e jamais elas perecerão. Por quê? Porque ninguém pode arrebatar elas da minha mão. Ovelha que pertence ao sumo pastor, o sumo pastor não abre mão dela. Agora, ovelha que só tem cara de ovelha, você fica tranquilo, conforme Paulo diz, é porque nunca foi um dos nossos. O apóstolo Pedro, melhor dizendo. Ovelha, irmãos, além do pastor tem que ter cheiro de ovelha, a ovelha também tem que ter cheiro do seu pastor, no sentido de relacionamento, no sentido do cuidado, de estar presente. As ovelhas, elas ouvem a voz do seu pastor. Vamos mais para frente. Depois de dizer aos judeus que eles não criam porque eram suas ovelhas, Jesus passa a falar sobre os privilégios de suas ovelhas. Agora vai ficar legal. As ovelhas ouvem a voz do pastor. Elas não ouvem a voz de estranhos, irmãos. Ovelha que pertence ao sumo pastor, ela não ouve voz de estranhos. Ela só ouve a voz do seu pastor. As ovelhas eram consideradas uma das espécies de animais mais obedientes no Antigo Testamento. E quando se afirma que Israel ouve a voz de Deus, ele compara. O sentido é que o povo obedece à lei e acata a mensagem do Senhor transmitidas pelos profetas. Isto é, eles estavam na aliança porque eles o conheciam. Os que são de Cristo, irmãos, ouvem as palavras de Cristo. Os que são de Deus ouvem a voz de Deus. Um dia, você e eu ouvimos a voz do pastor e atendeu ela. Um dia eu e você ouviu uma mensagem de pregação. Um dia talvez você leu um folheto e se converteu e aqui está hoje. Talvez você foi tocado por uma mensagem das Escrituras e o Espírito Santo despertou seu coração. O Espírito Santo plantou em você a divina semente. O Espírito Santo regenerou você. Você então atendeu ao chamado, respondendo como? Com arrependimento e fé. Você e eu fomos justificados e selados com o Espírito. Então entenda, a graça, ela é irresistível. No que tange, em que sentido? Que talvez você está aqui hoje e por ter lido um panfleto, está aqui hoje. Mas o outro que leu o panfleto, ele está aqui? Por quê? O meio que Deus usa para chamar os seus é a pregação do Evangelho. É o único meio que Ele usa para chamar os seus, a quem Ele escolheu. Mas entenda, para uns o panfleto deu certo,
para outros será uma outra mensagem. É os meios que é a palavra sendo pregada para trazer os seus. Então entenda uma coisa, irmãos. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Aonde ele estiver despertando e chamando as suas ovelhas, elas vão vir. As ovelhas são conhecidas pelo seu pastor, eles a conhecem. As ovelhas são amadas pelo seu pastor e reconhecidas por ele pessoalmente. Entenda, irmãos, o nome das ovelhas poderiam ser dados para elas, com base talvez na sua cor, uma branquinha. Você podia chamar ela de nevosa, igual eu falei de manhã, nevosa, né? Poderia chamar algodão doce branco, vai. Você poderia chamar, dar nome para ela conforme a característica dela. Segundo a tradição, os pastores conheciam cada uma de suas ovelhas. Habitualmente as chamavam pelo nome. No Antigo Testamento, Deus chama os seus servos especiais, aqueles que são íntimos, pelo nome. O fato de Deus saber o nome de cada estrela no céu, irmãos, revela a sua onisciência, o seu conhecimento de todas as coisas. Os Salmos de número 147:4, ele conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo nome. Isaías capítulo 40, versículo 26, levanta os seus olhos para o alto e vejam, quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama cada uma pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. E ele vai esquecer de você, ovelha? O pastor conhece quem é a sua ovelha. Os rebanhos de diferentes pastores muitas vezes se misturavam, mas não era difícil identificar as ovelhas no meio deles também. Por exemplo, quando eu ia guardá-las no aprisco ou tirá-las de lá e levar para outros lugares, ele sabia qual que eram as suas ovelhas. O problema, irmãos, sabe qual que é? É as ovelhas que dizem ser ovelhas, que só tem cara de ovelha. Esse que é o problema. Eu não sei. O joio que cresce no meio do trigo, quando que vai saber diferenciar o trigo do joio? No dia da colheita. E quem vai fazer a colheita é ele. Do sumo pastor, ter cara de ovelha, consegue tranquilo fingir. Mas diante do sumo pastor, nós estamos falando é dele aqui, ele conhece cada uma das suas ovelhas. E naquele grande dia, ele também vai chamar cada uma pelo seu nome. As ovelhas conheciam a voz do seu pastor, e afirma-se também que os certos pastores treinavam as suas ovelhas a responder às melodias de flauta específicas. Eu tenho que correr, orar já voou. Outras coisas que acontecem, as ovelhas seguem o pastor. As ovelhas ouvem, mas seguem. O pastor que é o guia, o pastor que é o líder. Elas andam na vereda da justiça. O bom pastor vai à nossa frente. Ele não nos empurra, não nos fustiga, não nos ameaça com açoites. Ele vai à nossa frente. Prepara o que para nós? Pastos verdes. Leva-nos a águas tranquilas. Atravessa conosco o vale da sombra e da morte. E prepara para nós no meio do deserto uma mesa. E unge a nossa cabeça com óleo. O Salmo 23, quando nós lemos, nota-se aqui um alinhamento, que o salmista Davi, ele apresenta Deus como um pastor pessoal. E para entender isso, eu preciso ter Deus como meu pastor pessoal.
As ovelhas, irmãos, elas não conseguem viver sozinhas, isoladas. Elas vivem melhor em conjunto com as outras ovelhas. Então está aí, batendo os desigrejados, que quer ser igreja na sua casa, não quer ter comunhão com o irmão, quer congregar em casa. Mas as ovelhas, elas até podem viver sozinhas, até por pouco tempo, porque depois elas vão morrer. A ovelha não aceita também muito bem a troca do pastoreio de proprietário. Sabe o que ela faz? Ela pirraça, ela fica sem beber água, ela não se alimenta. Por isso era costume então naquela época vender as ovelhas para o matadouro, para não acostumar, porque não acostumava com o novo pastor. Então o que fazia? O pastor trazia o copastor, colocava junto com ele, e ali as ovelhas iam acostumando junto com ele. Como podemos então, irmãos, ver a relação pastor e ovelha? Isso é mais forte do que nós pensamos. Será que eu e você podemos chamar Deus de um meu pastor, aquele que garante que nada vai me faltar? Será que nós podemos chamar Deus de nosso pastor? Será que com o meu pastor eu estou satisfeito? Quando nós dizemos que nada me faltará, parece que Deus é uma despensa que vamos lá e sempre terá algo para me dar. Mas o sentido aqui não é você que mata, não é você, está tocando uma música aí, não é você que mata a sua fome indo nele. Mas o segredo do pastor aqui não é a ovelha indo até ele, é ele vindo até a ovelha para suprir a necessidade dela. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva às águas de descanso. As ovelhas têm medo de praticamente tudo, irmãos, até mesmo do seu reflexo na água, e muito mais ainda do barulho das correntezas de águas pesadas. Pastos verdejantes é pastos com vidas, pastos com alimento apropriado, tem vitamina, não é pasto seco, sem vida. E é isso que o nosso pastor faz. Por isso o pastor precisa levar elas para onde? Para as águas tranquilas, para matarem a sua sede. Assim somos nós. Temos medo de arriscar, temos até sede, temos até vontade, mas tudo nos dá medo. Ovelhas que morrem de medo, medo até mesmo de serem felizes, medo de servir, até mesmo ter medo de Deus, e acaba se tornando infelizes. E muitas das vezes, por causa deste medo, o pastor precisa fazer o quê? Pegar água nas mãos e levar até a boca dela, levando ela às águas tranquilas, para refrigerar a alma. E o texto continua: refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça. Jesus diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. A vida do pastor no Oriente Médio não é fácil. As suas roupas não são bonitas, são roupas apropriadas para o tempo, tanto para estar debaixo do sol, quanto para enfrentar o frio da noite. Mas o pastor, ele não liga, ele faz, ele ama o que faz. Ele não está ali por obrigação. O pastor, ele tinha que sair mais cedo com as ovelhas antes do sol nascer, e voltar mais cedo antes de anoitecer, por causa do frio. Por isso Davi escreveu: ele me guia pelas veredas, me tira dos caminhos tortuosos e me leva ao caminho seguro do lar. Sabe aquele caminho que muitas das vezes nós queremos trilhar, que nós achamos até que é certo, mas não é. Por quê? Porque ele até parece bonito e lindo, mas não é o caminho que o seu pastor tem para você. Porque o seu pastor, ele te guia por direções essas que tem provações. E quando nós lemos aqui que abre um espaço para nós entendermos a possibilidade de provações ao longo do caminho que nós vamos enfrentar.
A presença do pastor, então, o que que faz? Vai garantir o conforto e segurança daquela ovelha, mas não garante uma paisagem favorável, não garante ou não tem possibilidade de não andar pelo vale da sombra e da morte. Porque o que o salmista disse? Se ainda eu passar pelo vale da sombra da morte, ainda assim o Senhor estarás comigo. Ele não está dizendo que a ovelha não vai passar, ele está dizendo que é possível a ovelha passar. Mas se a ovelha passar, ele está dizendo: eu, o seu pastor, passarei com você. E eu preciso terminar, né? Aí Jesus agora, aí eu podia falar muitas coisas aqui, do cajado do pastor que eu falei pela manhã, mas não vou conseguir. Jesus destaca aqui então de forma muito profunda a sua relação com o Pai, deixando aos olhos dos incrédulos judeus a inegável divindade. Ele dizendo: eu e o Pai somos um. Ele está dizendo que ele não é a mesma pessoa, mas está dizendo é a mesma essência. Quando a palavra no grego lá que ele diz que enviaria um consolador, um outro, a palavra outra ali é alos, que é eu enviarei um do mesmo tipo, da mesma essência que eu, para estar com vocês. Jesus, ele é o verbo aqui eterno, pessoal, divino, que se fez carne. Ele está dizendo: eu e o Pai somos da mesma essência. E outra coisa, ele continua dizendo que mais uma vez, agora depois ele dizer isso, mais uma vez, os fariseus e os judeus pegam pedras para apedrejá-lo, como no texto anterior, para tentar matá-lo, não por causa dos milagres, mas por aquilo que ele dizia, por aquilo que ele pregava. Então Jesus usa uma estratégia de ironia aqui, perguntando: eu vos mostrei muitas obras, por que vocês querem me apedrejar? E eles respondem: o que os incomoda não é as suas obras, mas as suas declarações. Jesus lança mão das escrituras aqui para selar o seu argumento, de que ele não está blasfemando ao se apresentar como filho de Deus, pois o Pai santificou e enviou o mundo para ele fazer as suas obras. E afirma: o Pai está em mim e eu estou no Pai. E mais uma vez a reação daqueles judeus é hostil, e em vez de crerem em Cristo, resolveram prendê-lo, mas Jesus livrou das suas mãos. Isso aqui é atitude de ovelha? Atitude de ovelha é crer e confiar no que o seu pastor disse. Qual que é a diferença do pastor para o bode, da ovelha para o bode? O pastor tem na sua mão o cajado, lembra lá? Eu vou falar, ele tem que falar, não esqueci. Aí tem o cajado, e nesse cajado da ponta tem um arco, interrogação, correto? A ponta do cajado é para corrigir a ovelha. Ele bate no cajado e a ovelha é corrigida. Aquele arco é quando a ovelha viesse cair em algum precipício, ele com aquela argola, ele puxava ela pelo pescoço e trazia para perto de si. E na ponta do cajado, por quê? O que o salmista Davi disse? A sua vara e o seu cajado me consolam. A vara é para corrigir, o cajado é para trazer. Mas na ponta do cajado tem o quê? Uma lança, que ele tira ela, porque se vier algum animal, um lobo, ou um urso, um leão, como nós vemos Davi falando, ele consegue contra-atacar ou matar esse animal. Mas quando o pastor vai corrigir a ovelha abaixa a cabeça. A ovelha abaixa. E o bode? Já brincou com o bode? Vai nele. Você encosta, dá uma cajadada na cabeça dele ou bate nele. Ele abaixa a cabeça? Não, ele repulsa. E vai contra você ainda.
para te dar a cabeçada. É a diferença da ovelha e do bode. É o que Jesus falou lá em Mateus, que naquele dia separará as ovelhas dos bodes. Isso é sério. Isso é sério. E outra coisa que o pastor faz: o pastor ensina o caminho, elas ouvem a voz, mas tem as ovelhas fujonas. As ovelhas que gostam de fugir, o pastor vai atrás delas do mesmo jeito. Mas sabe o que o pastor faz? O pastor quebra as 4 patas dela. Que horroroso de gar. Não, para ensinar ela para nunca mais fugir. Quebra as 4 patas dela, enfaixa, cuida daquelas feridas e traz ela no colo com ele. Nunca mais ela vai fugir. Pode estudar lá sobre o pastor e a ovelha do Salmo 23. E para nós, Jesus está precisando pegar umas ovelhas aí. Obrigado, Senhor, que eu não sou o Senhor. Mas também que Ele sabe quem é a ovelha, irmãos. Então não se preocupe, irmãos. Se qualquer dia se aparecer com as patinhas quebradas, saiba que é cuidado do seu pastor para com você, porque ele não vai te abandonar não. Isso é cuidado dele com você. Aleluia por isso. E terminando, o texto diz que cumpre-se o que havia dito. Ele veio para o que era seus e os seus os rejeitaram. Jesus então sai de Jerusalém e vai para a cidade de Pérea, aonde estavam batizando na Judéia, para não voltar antes do domingo de Ramos. Ele fica uns 3 a 4 meses e volta mais tarde, logo longe do cenário religioso de Jerusalém, para não se dar com esses cabeçudos aí religiosos. O cenário já abaixou, já acalmou, eles já se aquietaram, e muitos então vão ter com Jesus e testificam dizendo: verdadeiramente, o que João Batista falou dele, mesmo ele não fazendo nenhum milagre, João Batista, tudo é verdade. Longe do carregado clima religioso de Jerusalém, fora do alcance da fiscalização dos escribas e fariseus. E o texto termina dizendo: e muitos ali creram nele. Vão ter muitos bodes, vão ter muitos lobos no meio das ovelhas, dizendo que é ovelhas, mas terão muito mais ovelhas que creem no Senhor Jesus. Eu creio nisso, você crê nisso? Tem ovelha aqui nessa noite? Que o encontro com Jesus, irmãos, seja capaz de mudar a nossa religiosidade. Infelizmente não mudou desse homem, mas ele pôde dizer de fato quem ele era. Muitos creram nele não é por aquilo que ele fazia, mas muitos creram nele por quem ele é. Muitos creram nele e ouviam sua voz porque ele era o sumo pastor, porque ele era o bom pastor. Muitos creram nele por causa das suas declarações. E muitos também não vão crer nele por causa também das suas declarações. Que nós venhamos olhar para o nosso cristianismo, que nós como ovelhas venhamos de fato olhar para o nosso Cristo e encontrarmos nele, sendo ele o nosso sumo pastor, o nosso bom pastor. Que nós, em nome de Jesus, irmãos, como ovelhas, venhamos aprender a discernir a voz do pastor.
As ovelhas subiam por um precipício grande. Elas iam indo em fileirinha indiana, e o pastor lá na frente. O pastor poderia cantar, poderia flautear, mas todas elas iam seguindo a voz do seu pastor. Se um dia uma ovelha viesse a sair fora daquele caminho, ovelha que é ovelha não vai seguir outra ovelha. Ovelha que é ovelha vai seguir a voz do seu pastor. Amém? Fica de pé no seu lugar.